Arquivo Proibido apresenta série especial Mulheres Assassinas. Crimes reais, histórias sombrias. Prepare-se para descobrir o que estava escondido nas sombras. Um conto de fadas moderno. A jovem de origem humilde que ascende socialmente, casa-se com um milionário e vive em uma cobertura de luxo. Mas o sonho de Elise Matsunaga terminou em um pesadelo de sangue e horror. Em maio de 2012, o Brasil foi chocado pelo assassinato e esquartejamento de Marcos Matsunaga, herdeiro do Império Alimentício Yoki. A assassina, sua própria esposa. O que se seguiu foi um ato de frieza brutal que desafia a compreensão. Hoje, no segundo episódio de Mulheres Assassinas, Arquivo Proibido, vamos desvendar a mente de Elise Matsunaga, desde sua infância até a sua controversa liberdade. Uma história de ambição, paixão e o momento em que um casamento milionário se desfez em pedaços, literalmente. Elise Araújo Quitano nasceu em Chopinzinho, Paraná, em 1981. De origem humilde, sonhava com uma vida diferente da que sua família podia lhe oferecer. Após se formar como técnica de enfermagem, mudou-se para São Paulo, onde ingressou na prostituição de luxo para se sustentar. O encontro com Marcos. Em 2004, Elise conhece Marcos Quitano Matsunaga, herdeiro do grupo Yoki, em um site de acompanhantes. A paixão foi imediata. Marcos, que era casado, manteve um relacionamento extraconjugal com Elise por 5 anos, até que se divorciou para se casar com ela em 2009. O casamento de sonho. Elise mergulha na alta sociedade paulistana, passa a viver em uma cobertura avaliada em milhões, viaja o mundo, tem aulas de tiro e de pilotagem de helicóptero. O nascimento da filha do casal parecia selar o conto de fadas. As rachaduras no paraíso. O casamento começa a se deteriorar. Marcos descobre o passado de Elise como garota de programa, algo que ela havia omitido. A relação se torna volátil, marcada por ciúmes e desconfianças de ambos os lados. Elise suspeitava que Marcos a traía. A prova da traição. As suspeitas de Elise a levam a contratar um detetive particular. Em 17 de maio de 2012, 2 dias antes do crime, ela recebe o dossiê final. Vídeos e fotos de Marcos com uma amante. A prova da traição foi o estopim da tragédia. Com as provas em mãos, Elise esperou o retorno de Marcos de uma viagem de negócios. Na noite de 19 de maio de 2012, a confrontação aconteceu. A discussão e o disparo. Elise mostra as imagens da traição. A discussão na cozinha do apartamento se torna violenta. Segundo a versão de Elise, Marcos a agrediu verbalmente e lhe deu um tapa no rosto. Em meio à fúria, ela pega uma pistola Imbel calibre .380, um presente que ganhou do próprio marido, e atira uma única vez na cabeça dele. A morte imediata. Marcos Matsunaga cai morto no chão. A defesa de Elise sempre sustentou que o tiro foi um ato de desespero e forte emoção, não premeditado. A acusação, no entanto, apontaria os atos seguintes como prova de uma frieza incompatível com um crime passional. A frieza pós-crime. Sozinha com o corpo do marido e a filha dormindo em outro cômodo, Elise toma uma decisão que a marcaria para sempre. Em vez de chamar a polícia, ela arrasta o corpo de Marcos para um quarto de hóspedes. O medo de perder a filha, a vida de luxo e de passar o resto de seus dias na prisão a levaram a cometer um ato de selvageria. Análise psicológica do momento. Psiquiatras forenses apontam para um fenômeno de dissociação. Diante de um trauma extremo, a mente pode se desligar da realidade emocional do ato, permitindo que a pessoa execute tarefas complexas e brutais, como o esquartejamento de forma metódica, focada apenas no objetivo de se livrar do problema. O corpo.
O que aconteceu nas 10 horas seguintes na cobertura 151 do edifício Villa de France chocou até os peritos mais experientes. O desmembramento, contrariando a lenda urbana amplamente divulgada de uma serra elétrica, a perícia confirmou que o esquartejamento foi realizado com facas. Elise levou o corpo para o banheiro, ligou as torneiras para abafar o som e, metodicamente, desmembrou o corpo do marido em 6 partes. O descarte. Ela embalou as partes em sacos plásticos e as acomodou em 3 malas de viagem. No dia seguinte, 20 de maio, as câmeras de segurança do elevador registraram a cena que se tornaria a prova cabal do crime. Marcos entrando no elevador no dia 19 e Elise saindo sozinha no dia 20, carregando as pesadas malas. A viagem da morte. Elise dirigiu por cerca de 50 quilômetros até Cotia, na Grande São Paulo, e abandonou as partes do corpo em diferentes pontos de uma estrada de terra em uma área de mata. A farsa e a descoberta, Elise tentou sustentar a mentira, dizendo que Marcos a havia abandonado. Mas a família dele, desconfiada, acionou a polícia. Dias depois, os restos mortais de Marcos começaram a ser encontrados e a investigação rapidamente apontou para a única suspeita. Em 4 de junho de 2012, Elise é presa. Diante das imagens do elevador e outras provas, ela confessa o crime em detalhes. O julgamento midiático. Em dezembro de 2016, o caso vai a júri popular. A promotoria a descreve como uma assassina fria, calculista e motivada por dinheiro. A defesa alega que ela foi uma vítima de abuso e que agiu sob violenta emoção. A sentença. Elise Matsunaga é condenada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A pena inicial é de 19 anos, 11 meses e 1 dia. Posteriormente, o Tribunal de Justiça acata o recurso da defesa e reduz a pena para 16 anos e 3 meses, reconhecendo a atenuante da confissão. Análise de Ulysses Campbell. O autor destaca que Elise representa um paradoxo. Por um lado, uma mulher que sofreu com a traição. Por outro, alguém com uma capacidade incomum de controle emocional para executar um ato tão bárbaro como desmembrar um ser humano. A perda de tudo. Com a condenação, Elise é legalmente declarada indigna e perde o direito a qualquer parte da herança de Marcos. A guarda da filha passa definitivamente para a família paterna, que corta todo o contato. Elise cumpriu pena na penitenciária de Tremembé, onde dividiu espaço com outras criminosas famosas, como Suzanne von Richthofen e Ana Carolina Jatobá. Ressocialização. Na prisão, ela trabalhou na oficina de costura da penitenciária e teve bom comportamento, o que foi crucial para a progressão de sua pena. A liberdade condicional. Em maio de 2022, após cumprir 10 anos de sua sentença, Elise obtém liberdade condicional. Ela deixa a prisão buscando o anonimato. A vida atual. Hoje, Elise vive em Franca, no interior de São Paulo. Deixou para trás o trabalho de costureira da prisão e, para se sustentar, tornou-se motorista de aplicativo. Ela vive de forma discreta, tentando se reconectar com uma vida normal, mas sempre sob o estigma de seu crime. A relação com a filha. A maior perda para Elise foi a filha. Criada pelos avós paternos, a menina sabe da história, mas não tem contato com a mãe. Uma distância imposta pela justiça e pela família para proteger a criança do trauma. Reflexão final. O caso. Elise Matsunaga é um estudo sobre os limites da paixão e da fúria. A história dela nos questiona. Um ato de brutalidade define uma pessoa para sempre? O arrependimento é possível?
A história de Elise Matsunaga é um dos arquivos mais brutais do crime brasileiro. Ela nos mostra que por trás de muros de luxo e aparências de felicidade podem se esconder segredos capazes de levar ao mais terrível dos desfechos. Qual a sua análise sobre Elise? A pena foi justa? E o que essa história revela sobre a natureza humana? Deixe sua opinião nos comentários. Se este episódio te chocou, inscreva-se no Arquivo Proibido e ative o sininho, pois no próximo domingo encerraremos nossa série com o caso mais controverso e bizarro de todos. Flor Delis, a pastora, mãe de 55 filhos, acusada de orquestrar a morte do próprio marido. Até lá!